Olá, graça e paz. Estamos aqui mais um dia para ver a trajetória de Paulo rumo a Antioquia. Nós estamos na lição 3 e página 20, no terceiro tópico, hora de partir. A pergunta A diz: o que o Senhor disse a Paulo em visão enquanto estava em Jerusalém? Então, os versos nos dizem que Deus tinha um outro plano para Paulo. Embora ele quisesse falar e pregar para o povo de Jerusalém, não era isso que Deus tinha para ele. No verso 21 de Atos capítulo 22 diz: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Então, o que aconteceu? Paulo, ele estava sendo jurado de morte, né? Por onde ele passava. Mas nosso Deus é um Deus de vida e deu a vitória a ele. E na morte de Estevão, Paulo se sentiu muito culpado, porque ele participou e apoiou. E isso ficava martelando na mente dele todo o tempo. Então Jesus não queria isso para ele, ele queria que ele fosse testemunhar da vida de Jesus e não ali, porque ali no momento não era um solo fértil. Então ele mandou: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. No segundo parágrafo da nota diz assim: quando os irmãos souberam da visão de Paulo e do cuidado que Deus tinha por ele, a ansiedade a respeito do apóstolo aumentou, pois perceberam que ele era realmente um vaso escolhido pelo Senhor para levar a verdade aos gentios. Apressaram a fuga secreta de Paulo de Jerusalém, por medo de que os judeus o assassinassem. Então, Deus atuou na vida de Paulo e daqueles que estavam perto dele, né? Glória a Deus. Na pergunta B, diz: como resultado dessa situação, o que Paulo relatou sobre o fato de ter tão pouco tempo disponível para estar com os discípulos? Paulo queria mais, ele queria ficar mais perto daqueles que estiveram perto de Jesus. E ele não teve. Em Gálatas 1, 19, 20 e 22, fala que ele viu apenas Tiago, o irmão do Senhor. E antes dele sair, ele deixou por escrito. No verso 20 diz: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. E no verso 22 diz: e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Então ele não conheceu pessoalmente as pessoas ali. A única pessoa que ele viu foi Tiago, o irmão de Jesus, né? Mas ele queria que todas as pessoas soubessem, né? Que ele estava realmente com uma vida mudada, uma vida de entrega a Jesus. Por isso que ele enfatiza, né? Testifico que não minto. E que nós também possamos realmente aceitar a Jesus no nosso coração e por onde passarmos nós possamos testificar de Jesus através da nossa vida, né? A pergunta C diz: como Deus agiu em favor de Paulo, ao mesmo tempo em que preparava o caminho para o crescimento da igreja na Judéia, Galiléia e Samaria? Em Atos 9, 31, diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Que lindo, né? Deus, ele prepara o terreno por onde nós iremos passar. Nós às vezes ficamos ansiosos, preocupados hoje, mas Deus já está lá no futuro e ele já sabe o que nós iremos passar lá. A pergunta D diz: relate a história do surgimento e do progresso da igreja em Antioquia, a metrópole comercial da Síria.
Então, os versos estão em Atos 11, 19 a 26. O verso 21 diz: a mão do Senhor era com eles, e em grande número se converteu ao Senhor. Verso 22: E chegou a fama depois dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu-o para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Então Deus foi, preparou o lugar, a igreja já estava mais mansa e Paulo pôde falar da experiência de vida que ele teve com Jesus e testemunhar do amor de Jesus. No segundo parágrafo aqui da nota, diz: embora seja a ordem de Deus que obreiros de consagração e talentos escolhidos se posicionem em importantes centros populacionais para liderar os esforços públicos, é também seu propósito que os membros da igreja que vivem nessas cidades usem os talentos recebidos de Deus para trabalhar pelas almas. Então, que Deus nos ajude e que nós possamos ter esse desejo no coração de lutar pelas almas que estão, às vezes, ao nosso lado, um vizinho nosso, um amigo da faculdade, do trabalho. Então, que Deus possa nos usar como Ele desejar. Amém? Até amanhã. Fiquem com Deus.